Jujutsu Kaisen mostra pra gente que a sociedade dos feiticeiros é dividida em categorias, que de forma geral indicam quão competente cada feiticeiro é ou quão poderoso e quais são as maldições que ele vai enfrentar. Mas nesse meio a gente tem os feiticeiros de grau especial, eles não se encaixam como o resto, são uns pontos fora da curva. Mas afinal de contas, o que é preciso para ser considerado um feiticeiro de grau especial? Bora conversar sobre isso. Bora lá, primeiro sobre os rankings em geral, bora resumir aqui com o que eu falei. Os rankings servem para falar quão competente ou poderoso é cada feiticeiro. Esses rankings também existem para maldições ou então ferramentas amaldiçoadas, eles vão do 4 até o 1 e tem o grau especial, que é o maior de todos. A gente sabe que as maldições são classificadas assim e com base nessa classificação, a sociedade de Jujutsu escolhe um feiticeiro daquela mesma classe e manda para enfrentar ela. Isso porque é esperado que um feiticeiro de um certo grau consiga derrotar com uma determinada facilidade uma maldição do mesmo grau. Ou seja, um feiticeiro de segundo grau não tá pareado com uma maldição de segundo grau, ele tá pareado, ou pelo menos por volta do nível de uma maldição de primeiro grau. Da mesma forma, se espera que um feiticeiro de primeiro grau seja mais forte que as maldições de primeiro grau e consiga enfrentar as de grau especial. Ou seja, daí a gente já sabe que o esperado é que um feiticeiro de grau especial consiga vencer qualquer maldição com uma determinada facilidade, ou seja, poderia lidar com quase toda a situação, a não ser que apareça uma maldição anormalmente forte. Além disso, a gente sabe que na sociedade de Jujutsu, ao menos dentro daquele grupo dos mais conservadores, os feiticeiros de grau especial são considerados como maus exemplos, já que eles não seriam o melhor ideal para um feiticeiro, e que os ideais seriam os feiticeiros de primeiro grau, já que eles se encontram dentro dos padrões. Como eu expliquei, os de grau especial são pontos fora da curva. E agora a parte mais importante disso, e eu tenho certeza que muitos de vocês clicaram por conta disso, que é a citação do Kenjaku por Chuzou no capítulo 203 de Jujutsu Kaisen. E eu acho, honestamente, que essa é a melhor definição do que seria um feiticeiro de grau especial. E agora bora abrir aspas pro Kenjaku aqui, porque ele fala o seguinte: você sabe o que significa ser um feiticeiro de grau especial? É alguém que pode destruir um país com uma mão nas costas. Ele até mesmo cita que o Gojo claramente se encaixa nisso e que o Getou também se encaixaria por conta da sua manipulação de maldições, que poderia criar um exército. Então, pessoalmente, eu acredito que com as informações que a gente tem sobre eles serem considerados pontos fora da curva, e principalmente essa citação do Kenjaku, ainda mais por ser o Kenjaku, já que ele é alguém todo conhecido do mundo de Jutsu, realmente dá pra dizer que um feiticeiro de grau especial é um feiticeiro com um nível anormal de capacidade destrutiva. Isso não quer dizer no sentido capacidade destrutiva de combate, sabe? Não é soltar um poder que saiu explodindo tudo. Bora lá. Quais são os feiticeiros de grau especial que a gente tem de forma confirmada que pelo menos seriam considerados assim? O Gojo, o Geto, a Yuki, o Yuta, o Sukuna é considerado um objeto de grau especial, os dedos dele, então ele é um feiticeiro, e o diretor Yaga seria considerado um grau especial. E aqui a gente consegue ver que esse padrão se segue, como o próprio Kenjaku explicou. O Getou se encaixa como um grau especial porque com a manipulação de maldições ele pode facilmente criar um exército e tomar um país. O diretor Yaga seria classificado como um grau especial pelo conselho, justamente porque ele podia criar cadáveres amaldiçoados autônomos que não precisam ficar se reabastecendo com a energia amaldiçoada dele. Ou seja, ele poderia criar um exército pessoal. A Yuki tinha sua técnica amaldiçoada que permitia criar uma massa imaginária e isso dava um poder bruto gigantesco para ela. Com isso a gente consegue facilmente entender por que ela era considerada grau especial, porque mesmo desconsiderando o buraco negro dela, porque foi citado que ele poderia destruir todo o planeta, mesmo se a gente não considerar isso, dá pra ver pela luta dela com Kenjaku que ela facilmente sairia destruindo uma grande área. E não seria difícil continuar isso até destruir um país? O Yuta a gente tem a explicação do caso da Arika, porque lá no filme Jujutsu Kaisen Zero ele foi considerado um grau especial porque a Arika era uma maldição de grau especial extremamente poderosa e era muito perigosa e descontrolada. O Yuta libertou a Arika da maldição, perdeu seu grau especial, treinou, ficou mais forte, ele aprendeu a usar aquela nova Arika que carrega a vontade e o corpo da anterior. Então a lógica para o Yuta ser um feiticeiro de grau especial provavelmente foi: a Arika era uma maldição de grau especial extremamente poderosa, a maldição Riko Orimoto não tá mais aqui, mas o Yuta ainda tem todo aquele poder, até mais porque ele treinou e ficou mais forte. Então, ele ainda é um grande potencial destrutivo. Eu acho que os casos do Sukuna e do Satoru são bem óbvios até, eles são os feiticeiros mais poderosos da história e da atualidade. Inclusive, já foi citado no mangá que o Gojo poderia provavelmente abastecer um país inteiro com a energia dele se ela fosse convertida em energia elétrica. Então, realmente, eu acredito que a definição que melhor se encaixa seja uma anomalia. Como quem já falou, é alguém que consegue destruir um país com uma mão nas costas. Provavelmente não importa o quão habilidoso, o quão bom de combate é o feiticeiro de grau 1, ele não vai passar para o grau especial se não tiver alguma coisa que torne ele uma arma de destruição em massa. Pensa como se fosse um botão de guerra nuclear. É só ver que, por exemplo, o diretor Yaga definitivamente não tinha uma
capacidade de combate direto no nível do Yuta, ou então da Yuki, ou do próprio Satoru. Porém, a habilidade dele de criar um exército iria colocar ele como um grau especial. Eu acredito que mais alguns feiticeiros poderiam se encaixar como grau especial se eles estivessem dentro do sistema Jujutsu tradicional. Não acho que nem o Higuruma nem o Takaba se encaixariam pela forma como as técnicas deles funcionam. A mesma coisa vale pro Hakari. Ele é extremamente poderoso em questão de combate. Ele pode ser comparado a um grau especial, só que de novo, os feiticeiros de grau especial não são algo convencional. Não é o 4 fica mais forte, vai pro 3, daí vai pro 2, daí vai pro 1, e aí o 1 se fica mais forte vira o especial. Não, ele só vira o especial se ele for algo anormal e que tem essa capacidade de destruição em massa, que como eu expliquei, não é sobre destruição como um ataque, como se fosse soltar um Kamehameha, mas sim o potencial de tomar uma nação, é uma opção nuclear. Mas eu acredito que talvez o Ishiguro fosse considerado um grau especial se ele participasse da sociedade Jujutsu moderna por conta da propriedade da técnica dele, que é de aumentar a liberação de energia amaldiçoada, e a energia dele funciona como um canhão. E como a gente viu, ele poderia facilmente sair destruindo uma grande área, e como eu falei, não é sobre destruir tudo com um golpe só, mas sim de poder sair destruindo tudo até tomar uma nação. Eu também acredito que o Kashimo poderia se encaixar aqui, talvez não no seu estado convencional, mas com a sua técnica amaldiçoada liberada, eu acredito que sim. Não necessariamente pelo poder que ele atinge, porque como eu falei, simplesmente ser forte para brigar com um grau especial não te torna um grau especial, mas sim pela radiação que ele libera. A liberação de radiação somada com a velocidade talvez tornasse ele um grau especial justamente porque a técnica dele poderia tornar toda uma área inabitável. Mas é basicamente isso, galera. Eles são anomalias de poder no mundo Jujutsu. É o topo de poder, mas não basta simplesmente um grau 1 ficar muito mais forte ou então ser muito bom de briga que ele vai ser classificado grau especial. Tem que ter alguma coisa anormal. Mas claro, a série não deixou muito claro isso. Essa foi a minha opinião. Me digam o que vocês acharam aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Jujutsu Kaisen, deixem aqui também para eu saber o que eu posso trazer. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que tem rolado nos últimos capítulos, cliquem nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.